Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando. Feche seus olhos. Senhor, mais uma noite, Senhor. Saímos das nossas casas, dos nossos lares, ó Pai, para estar aqui na Tua casa, Senhor. E nós vamos tentar, Senhor, fazer o nosso melhor para Ti agradar. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esta noite, por este culto, por esta casa maravilhosa que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, por nos chamar para fazer parte desta casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos chamar, Senhor, para nos dar a oportunidade de participar do Teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E nos perdoe, Senhor, porque todos os dias, Senhor, nós erramos, nós falhamos contigo, nós pecamos, falamos coisas que não te agradam, vemos coisas que não te agradam, pensamos coisas, Senhor. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Satanás, você e seus demônios malditos, que tentam diariamente tocar em nossas vidas, armadilhas nos nossos caminhos. Eu ordeno a vocês agora, Satanás, você e seus demônios, que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês, tudo, e bate a retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche esta casa com Tua presença, Espírito Santo. Deixa-nos sentir a Tua presença, em nome de Jesus. Espírito Santo, também aqui eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Entrego também a vida do pastor Dorival nas Tuas mãos esta noite, para que venha usar-nos, para falar aquilo que o Senhor quer e não o que nós queremos. Não deixa sair de nós nada da nossa carne, mas que tudo que sair aqui hoje, que tudo que for ministrado, venha assim do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Isaías 40. Isaías 40, do 27 ao 31. Do 27 ao 31. Povo de Israel, por que vocês se queixam, dizendo: o Senhor não se importa conosco,
O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Ele não fica fadigado, nem pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Por isso, irmãos, nós devemos diariamente entregar nossas vidas ao Senhor. Porque muitas vezes a gente se sente cansado, desanimado. Muitas vezes a gente fala, se o Senhor não está conosco, pois eu tenho orado, tenho pedido, tenho lutado, mas as coisas só estão indo para trás. É o que esse povo ali fez. Murmuraram, reclamaram, mas tudo, irmãos, é no tempo dele, na hora dele. Se você entrega a tua vida a Ele, num momento inesperado, você é capacitado, você recebe bênçãos. Muitas vezes a gente passa por situações que agora, o que eu faço, o que eu falo? Mas se você tem entregado a tua vida a Ele, você vai ver que a tua mente abre do nada. Palavras vêm, ações. Por isso nós temos, irmãos, que entregar nossas vidas ao Senhor todos os dias. Descansar nele, que no tempo dele as coisas acontecem. Hoje eu tive uma experiência que foi bem interessante. Que nem eu sempre, cedo eu oro, né? Senhor, eu começo meu dia hoje em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, né? Que seja feito tudo conforme a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito. E hoje, cedo, chegou um determinado pastor. Ele sempre vai lá, ele fica quase uma hora conversando comigo. De uma igreja tradicional. E eu, falando com ele, num certo momento, ele falou um negócio lá que eu olhei para ele e falei, pastor, posso te corrigir? Ele estalhou um olho desse tamanho, né? Bem mais velho, né, na igreja do que eu. Ele, tanto de idade como espiritualmente falando também. E ele falou, eu falei, posso te corrigir? Ele falou, sim. Quando o senhor fizer isso, não faça isso. E do nada veio esse pensamento na minha cabeça para corrigir. Ali eu vi que o Espírito Santo falou, ele está aqui hoje, você vai corrigir uma coisa que ele tem feito errado. E eu falei para ele aquilo, corrigi ele. Ele pensou, falou, irmão, sabia que eu nunca tinha pensado nisso? Nunca pensei nisso. De hoje em diante eu vou orar diferente e vou me corrigir nos meus atos também. Tá. Nisso eu falando com ele nisso aí, chegou um incrédulo. E ficou prestando atenção na nossa conversa. Aí o pastor saiu e esse cara começou. Esse cara é pastor? Não, lógico, ele sabe que é. O cara de Abateá conhece, né? Pô, mas você conhece ele? Lógico que ele é. Não, ele não é pastor. Pastor é só Deus. Não sei o quê. E começou com uma ignorância e falar meio assim, né? Desfazendo. Eu falei, e na Bíblia você não acredita? A Bíblia foi escrita por homem, que não sei o quê. Eu acredito só em Deus, não sei o quê. Desfazendo da Bíblia. Começou a vir uma sabedoria. Até eu assim admirei do que as palavras que veio na minha boca. Por fim o Espírito Santo falou assim para mim. Bate
as tuas sandálias. A minha parte eu fiz. Falei um pouco da Bíblia para ele. Só que não teve dentro do meu escritório, né? E que a Bíblia fala lá que se for visitar alguém, né? Tá. Aí dentro do meu escritório eu olhei na cara dele e falei assim, ó. Eu bato as minhas sandálias aqui para tirar a poeira da nossa conversa. Porque com você, infelizmente, não tem acordo. Que Deus te abençoe, mas até a Jaque estava lá, ela até depois falou para mim, nossa, pensei que você ia brigar hoje com ele. Eu falei, ó, não é que eu falei bravo, eu falei com tom de autoridade na palavra. Eu falei com ele com voz meio alto assim mesmo, né? Até a Jaque pensou que eu estava brigando com ele. Ele falou, não, eu falei com autoridade. E aqui eu chacoalhei minha sandália, porque dessa poeira eu não quero levar. 10 minutos depois, chega mais 2, tal, para transferir um carro lá, sair lá fora fazer vistoria. Nisso sobe um travesti, drogado, cantando, com um vestidinho minúsculo, um rapaz lá. E esses dois começaram a falar mal dele, né? Eu falei, ó, você sabia que isso aí é espiritual? Falei para os dois. E começou a vir palavras explicando como que é tal, né? Que a gente, infelizmente, né, fala, tira sarro, mas tem que ter dó, porque está perdido, tal. Fui explicando para eles, né? E ele, até um deles lá, que mora no sítio lá, ele falou, rapaz, sabe que eu nunca tinha escutado falar disso? Então, 3 situações meio diferentes ali, que Deus me usou em questão de, no máximo, nem 1 hora o total ali. Aí eu vi que por a gente entregar as nossas vidas ao Senhor, naquele momento Ele me capacitou para trazer palavras ali inteligentes, né, que corrigir um erro com um pastor bem mais velho espiritualmente do que eu, também de idade, e ele não tinha pensado no que ele estava fazendo. E ele falou que de hoje em diante ele vai mudar mesmo a forma de orar e o jeito dele agir. E depois esse também tentei falar, mas eu chacoalha. E depois ensinei uma coisa para uns lá fora, né? Então Deus capacita a gente. Então sempre entregue a tua vida a Ele, que no momento certo você vai ver, a tua mente abre, o Espírito Santo fala com a gente, e assim você pode ser uma ferramenta de Deus na vida das pessoas que precisam. Que eu sei que ali eu plantei uma semente naqueles 2 lá fora, plantei uma semente naquele incrédulo, que ali eu falei, só que depois eu falei para ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, a Bíblia fala que a pessoa que não aceita a palavra dele, a gente tem que bater a poeira daquela, não pode levar nem a poeira daquela casa embora. Ele ficou meio assim, né? Pô, você não acredita a Bíblia, infelizmente, é a palavra de Deus, né? Mas expliquei umas coisas que até agora eu não lembro, bem? Mas então, irmãos, entrega diariamente a tua vida. Peça a Ele que você seja uma ferramenta na obra, porque hoje o mundo está perdido, irmãos. Você chama para vir na igreja, poucos vêm. Está tendo festa aí, ó. Chama para ir na festa, na balada, no show. O povo paga para ir em lugares que vão idolatrar cantores, shows. E aqui é de graça para você ser abençoado e o povo não vem. Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé um pouquinho. Senhor, usa-nos, Senhor, como ferramenta tuas. Senhor, quando aparecer oportunidades para falar de Ti, Senhor, que o Teu Espírito venha mesmo falar em nossa mente, nos capacitar para falarmos de Ti, Senhor, para corrigirmos erros, para abençoarmos pessoas, para ensinar, para libertar, ó Pai.
Como diz a tua palavra em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então usa-nos, Senhor, para levar a verdade àquele que precisa, àquele que necessita. Usa-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor agora? Amém? Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém? Aleluia, aleluia. Diga assim comigo: Senhor, estamos aqui para lhe engrandecer, exaltar e glorificar o teu santo nome, porque bem sabemos que tu és a fonte de tudo. Tu és a fonte de águas vivas, que nunca terá fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu chamar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, mas esta noite nós trouxemos aqui, Senhor, nossos dízimos e ofertas. E que assim, Senhor, a Tua palavra se cumpra sobre nossas vidas, Senhor. Que as janelas do céu venham mesmo se abrir sobre nós, ó Pai, e derramar bênçãos e bênçãos sem medidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E com isso aqui, Senhor, eu sei, ó Pai, que em nome de Jesus, todo espírito devorador é lançado por terra em nome de Jesus. Todo espírito de dívida é lançado por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, aqui nós colocamos diante de Ti, como já orei agora há pouco, Senhor, a vida do pastor Dorival. Que o Senhor venha usar ele mesmo nesta noite, ó Pai, como ferramenta Tua, ó Pai. Que tudo que sair da boca dele nesta noite, Senhor, venha do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Sauda a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Quem está feliz aí? Diga amém. Aleluia. Nós, nesse ministério, nós demos início a esse ministério. Não foi na nossa vontade, foi da vontade do Senhor. Então esse ministério, ele não foi aberto, ele nasceu. Nasceu primeiramente no coração de Deus, e Deus foi colocando, acrescentando pessoas que eram para estar aqui presente. E nós nascemos crendo na palavra do Senhor, crendo que Deus deixou a palavra para nos dirigir, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos corrigir. Só que Deus também deixou o Espírito Santo para falar com cada um de nós, para viver, para nos ensinar, mostrar o caminho da terra prometida. E nós cremos na Bíblia, na palavra do Senhor, cremos que Deus ele é vivo e Ele continua falando. Ele fala com cada um. Com cada um Jesus, o Pai está falando. Pessoalmente. Nos mínimos detalhes você ouve o Senhor falando. E se nós estivermos ligados, Ele fala conosco todos os dias. Basta estarmos sintonizados em banda larga com os céus. E a Bíblia diz, ou melhor, não só a Bíblia, Jesus diz que Ele é o bom pastor. E as ovelhas ouvem a voz. Então, é para atualizar aqui, não é banda larga não, é 5G. Então nós temos que estar ligados nos céus através do 5G. Então Jesus ele nos disse que as ovelhas ouvem a voz dele e seguem o bom pastor. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz do bom pastor. Nós ouvimos muitas vozes durante o dia. Muitas vozes ecoam na nossa mente. Mas nós precisamos ouvir o Senhor falando. E quando nós estamos ligados com o nosso pensamento, nosso coração voltado para a palavra, voltado para Deus, voltado para aquilo que é dos céus, nós começamos a dar um pouco de atenção à voz do bom pastor. Hoje de manhã, eu na frente do espelho, eu não falei espelho meu, não falei isso, viu gente? Eu na frente do espelho penteando meu cabelo, ali o Senhor já ministrou meu coração. Ali o Senhor trouxe uma palavra, opa, o que o Senhor está querendo dizer? E fiquei com aquilo no meu coração, mas não dei muita importância, mas eu percebi que foi o Senhor que falou. E quando nós conseguimos ligar um pouquinho com o Senhor, nós estamos difícil, viu gente, de estar ligado. Infelizmente nós queremos ficar mais ligado com as coisas desse mundo. Mas hoje o Senhor trouxe, eu captei a mensagem do Senhor. Eu cheguei no meu trabalho, tomando um café lá com a irmãzinha, de repente ela começou a falar algo, captei novamente, o Senhor confirmando. Fiquei aqui no coração, comentei com ela sobre isso. Cheguei agora à tarde em casa, Raquel, você vai ministrar? Ah, vou. Assim assado, Deus estava ministrando tal coisa. E comecei a falar com ela. Ah, então, mas Deus também estava falando assim comigo. Ministra você. Falei, tá bom, vamos lá. Deus está querendo falar, vamos falar. Vamos ser o porta-voz do Senhor. Mas como eu sempre falo, gente, eu sou tipo Moisés, eu sou pesado em palavras, em língua, eu tenho dificuldade de expressar. Mas é Deus que capacita, é Deus que criou a boca, é Deus que me criou e jogou a forma fora para não fazer nenhum igual a mim. Então, eis-me aqui, tá bom? É o seguinte, vamos ler um trecho da palavra
que está lá em Deuteronômio. Por favor, Davi, capítulo 8, versículo 1. Se possível, na linguagem de hoje. Por favor. Beleza, isso mesmo. NTLH. Vamos ficar bem ligados, porque é uma observação, às vezes, Deus, Ele fala de muitas formas, às vezes não, direto Ele está falando. E muitas das vezes, Ele fala, Ele vem com a palavra dele de encontro a nossas vontades, a nossa necessidade, vem de encontro, vai bater de frente. E muitas vezes Ele vem também ao encontro. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o Senhor pode estar falando e eu posso estar recusando e falando não, ou então me defendendo, dizendo que isso não é para mim. E penso que é para outro. Mas eu pergunto, o que você está fazendo aqui hoje, se não for para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas de que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, o seu Deus. Pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor, nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor, o nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, o nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta, para vocês beberem. Ele lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam, e Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pense que foi com a sua própria força
e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele que lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança, feito por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas, se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem a outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão. Como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês? Amém. É uma palavra, irmãos, que Deus, através da pessoa de Moisés, está dirigindo ao povo no Egito, ou melhor, no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, morreram, e ficou as pessoas mais novas estavam ficando numerosas. E Deus, através de Moisés, falou para Moisés estar falando essas palavras, levando ao conhecimento daquelas pessoas mais novas. Então ele estava repetindo a lei, repetindo aquilo que aconteceu no passado, lá em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E Moisés vai passando essas ordenanças para as pessoas que estavam ali, ensinando e lembrando elas aonde elas estavam, aonde elas saíram. E o interessante é que Deus sempre estava falando com as pessoas, sempre estava ensinando. Por isso que ele fala que ele corrige como um pai corrige os seus filhos. E da mesma forma o Senhor começou a ministrar meu coração essa manhã, nesse sentido. Assim como ele falou para as pessoas, lembre de onde vocês saíram, do Egito, da escravidão. Vocês não tinham liberdade lá no Egito. E aquelas pessoas estavam ali ouvindo e começaram muitos a recordar, lembrar, porque foram passando os dias, foram passando os anos, eles já estavam esquecendo de onde eles tinham saído. Eles já não lembravam direito dos milagres que eles haviam presenciados na presença do Senhor. Eles esqueceram que Deus estava com eles. Deus durante o sol, durante o dia, o sol era muito quente. Deus era uma coluna de nuvem sobre aquele povo no deserto, protegendo eles do calor. À noite, Deus era uma coluna de fogo para protegê-los do excesso do frio, que era muito no deserto. À noite, o deserto chega abaixo de zero. E Deus presente com eles. Mas aquele povo na caminhada foram esquecendo. E nós? Também nós, muitas vezes não esquecemos. Muitas vezes, na caminhada, no dia a dia, nós não vamos deixando de estar trazendo a memória aonde nós estávamos. Como que você estava quando Jesus lhe alcançou? Uns quase se separando, outros brigas direto, filhos, outros sem esperança da eternidade, sem direção, sem propósito. Outros financeiramente destruídos. Outros escravos de Satanás, humilhados, oprimidos, angustiados, sem conseguir dormir, depressivos. Como que nós estávamos quando Jesus nos alcançou? E se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que nós estávamos num lamaçal.
Nós estávamos caminhando com passos largos, indo para o inferno, sem saber, achando ainda que estava bom. E Jesus se manifestou até a nossa pessoa, usando amigos, usando outras pessoas, convite, usando o Espírito Santo, de muitas formas para nos alcançar. E nós entregamos nossa vida para Jesus, chegamos na igreja, eu mesmo chorei muito. A Raquel, então, fez eu passar a maior vergonha, recém-casada, e ela num choro que parecia que eu estava sendo o pior marido. E eu com a maior vergonha, gente. Na igreja, olhando dos lados, e a Raquel naquele pranto vermelho, e chorando, chorando, chorando. E eu falei, Jesus, o que o povo está pensando de mim? E eu, Raquel, para. Eu preocupado com a minha reputação. Mas, porque estava vendo um encontro com Jesus. E quantos de nós não teve esse encontro, né? Não abriu o coração, chorou, se dedicou e se humilhou. Mas vai passando os dias, meses, anos. Vem uns probleminha, vem umas lutas. Aí nós começamos a não dar muita atenção mais para aquilo que Jesus fez por nós. E nós começamos a esquecemos de onde que nós viemos, que nós estávamos no lamaçal, esquecemos que Jesus tirou nós desse lamaçal e colocou nossos pés sobre a rocha, colocou nossos pés afirmados sobre ele, que era o alicerce. E assim nós começamos a esquecer de onde nós saímos, esquecemos que ele colocou um novo cântico, e muitas vezes nós esquecemos, irmãos, da onde nós saímos. Esquecendo que o Senhor colocou palavras de vitória, palavras de vida eterna nos teus lábios, e você esquece que você tem isso, que você pode falar para outras pessoas. Assim que o pastor Edmar falou aqui, foram 3 pessoas lá no trabalho dele, ele falou. E quantos de nós preferimos ficar preocupado com os nossos afazeres, e pessoas do nosso lado, querendo ouvir ou precisando ouvir, e nós esquecemos que nós temos palavras para lançar para essas pessoas, palavras de vida, palavras de cura, palavras que possam levar eles a conhecer a Jesus, e nós ficamos quietos, preferimos não falar, preferimos ficar presos nos nossos conceitos, no nosso entendimento, e deixamos de valorizar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Irmãos, eu estou falando isso com muito temor no meu coração, porque isso é para mim também. E deixamos de valorizar o que Jesus fez, deixamos de valorizar a chicotada que ele levou, a coroa de espinho, o sofrimento dele na cruz do Calvário, para falar 7 frases, para deixar escrito aqui na palavra, 7 frases para ele falar aquilo, foi a coisa mais terrível. Segundo estudiosos, o crucificado, segundo os estudiosos, médicos, diz que a pessoa que era crucificada, ele ficava apoiado, o peso do corpo sobre aqueles pregos nos pés. O peso se concentrava naqueles pregos, e Jesus passando por isso. E quando ele precisava pronunciar palavras, geralmente o crucificado estava com os braços esticados, o pulmão se comprimia, e ele não conseguia respirar direito. Ficava ofegante, e conforme ficava ofegante, ele tinha que encher o pulmão de ar. E para encher o pulmão de ar, ele tinha que apoiar o peso dele sobre aqueles pregos nos pés e levantar o corpo dele sobre aqueles pregos para poder respirar, encher o pulmão de ar. Aí, como não aguentava ficar nessa posição, ele soltava novamente
para poder voltar a respirar. Ia respirando, de repente o fôlego ia se perdendo novamente, a respiração ia se perdendo, ia ficando ofegante, tinha que se levantar novamente o peso ali, encher o pulmão para voltar a respirar, irmãos. E para ele dirigir 7 palavras, 7 frases, ele teve que encher o pulmão de ar para poder dirigir essas palavras, para dizer: está perdoado, está pago. E tanto é que depois foram para quebrar as pernas deles com este propósito. Quebrando as pernas deles, eles não conseguiriam respirar e morreria sufocado na cruz. Quando chegou em Jesus, não precisou quebrar, porque ele era o Senhor da vida e ele entregou a vida dele. Onde ele disse essa palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele morreu. Então não precisaram quebrar os ossos dele para se cumprir a profecia que nem os ossos foram quebrados. Então, e nós nessa caminhada, nós vamos esquecendo de tudo isso, do que Jesus fez, e começamos a nos preocupar. Preocupar os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, a minha faculdade, o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu carro, e começamos a viver preocupado com tantas coisas, irmãos. Não seja o melhor, não queira dizer que isso seja errado. Nós estamos no mundo ainda, mas nós podemos deixar que o mundo nos controle, que o mundo nos tire da presença do Senhor e nos leve a afastar da presença do Deus vivo, do Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou os céus, o Deus que criou o mar, criou as fontes das águas, o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos nos afastar. Nós precisamos estar voltando à essência do primeiro amor. Cada dia você tem uma oportunidade de falar, de pensar, da onde você saiu, como que você estava antes de conhecer a Cristo. Será que nós estaríamos vivos hoje? Será que nós estaríamos respirando? E a Bíblia está falando que eles, as roupas, não estragaram, não apodreceram, os pés não incharam, sapatos não se gastavam. No deserto, irmãos, e Deus cuidando deles. Nunca precisaram ir num shopping, nunca precisaram ir num supermercado, e Deus cuidando, dando alimento para eles. Será que esse Deus mudou? Será que esse Deus deixou de estar com aqueles que clamam a Ele, aqueles que estão presentes? Não, irmãos. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Então eu falo para vocês, Deus está conosco. Deus está com cada um. Deus está falando com cada um. Do seu jeitinho, Deus está falando com cada um. Se você quer ouvir mais a voz do Senhor, valorize a tua salvação. Lembre de onde você saiu. Não fique desanimado. Renuncie o teu desânimo. Às vezes nessa caminhada do deserto, que nós estamos caminhando, eles estavam caminhando para a terra prometida, para a nova Canaã. Nós estamos num deserto caminhando para Jerusalém celestial, onde tem rios, o rio que sai do trono de Deus, aonde que não vai ter choro, não vai ter tristeza. Ali vai ser a nossa morada eterna. Nós estamos caminhando para essa nova Jerusalém. Mas não deixe que no deserto as cobras, os escorpiões te piquem. Jesus ele falou, vocês vão pisar nas serpentes e escorpiões, mas nenhum dano vos será causado. Então creia nessa palavra e viva, porque nós estamos no ministério que não é só de palavra, mas também é de poder.
Porque nós cremos na palavra do Senhor e cremos no poder do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo que está com cada um. Nós cremos na manifestação, nos dons. E você também, o Senhor te capacitou, o Senhor te ungiu, você não é qualquer um. Você é filho do Altíssimo. Não deixa o diabo te calar, não deixa o inimigo colocar você para baixo por causa das tuas lutas, você ficar preocupado somente com teus afazeres, preocupado porque não deu certo, porque não ganhou, porque não prosperou. Irmãos, lá no céu nós vamos pisar no ouro, a rua vai ser de ouro. Você está querendo dizer que isso lá não vai ter valor? E se nós não mandarmos nossos tijolinhos lá para os céus, como que nós vamos estar entrando na região, no mundo, no céu, nas regiões espirituais em Cristo Jesus? Então nós precisamos, irmãos, valorizar. Não deixe o diabo falar ao teu coração. Às vezes você pode estar desanimado. Você pode estar desanimado por causa de pessoas. Às vezes você pode ter chegado nesse ministério animado, entusiasmado, vendo manifestação, ouvindo profecias. Aí você começa a caminhar nesse deserto, de repente chega um irmãozinho, chega no teu ouvido, um irmãozinho às vezes sendo manipulado por demônio, macumunando com o demônio, o irmãozinho vai e fala: você ouviu o que foi falado? Não é bem dessa maneira. O pastor perdeu o propósito, está errado isso. Irmão, repreenda isso. Manda essa ação demoníaca por terra. Não, irmão, o irmão é uma bênção, o diabo que não presta. Rejeite essas palavras. Às vezes aconteceu alguma desavença, algum probleminha com você, com o irmão, e você permaneceu com isso no coração. Às vezes alguém chamou a tua atenção, às vezes aconteceu algo que você não gostou. Irmão, para com isso. O céu está te aguardando. Mas se você continuar dessa maneira, você vai ficando mais distante da eternidade com o Senhor. Vigia. Lembre de onde você foi tirado, de onde o Senhor te tirou. Lembra como que você estava quando você entrou nesse local. Lembra como que você vivia sem Jesus e volta para Ele. Não deixe que as picuinhas, os problemas, as crises, falta de perdão no teu coração te tire da presença do Senhor. Não deixe. Não deixe. O que Jesus fez por você na cruz, não abandone a tua salvação. O diabo, ele é astuto. Ele aos pouquinhos vai tentando te minar a tua fé. Vai colocando barreiras com você e teu irmão, com você e a tua igreja. Vai colocando barreira com você e teu pastor. De repente você já não quer mais vir na igreja, você quer só ficar ouvindo pela internet. Irmãos, vigia. O diabo, ele está tentando com toda a força tirar aqueles que estão no caminho do Senhor. Não deixe que os problemas tirem da presença do Senhor, tire o teu propósito de morar no céu. Não deixe. Muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas. Vou dizer, a pessoa que está fazendo filmagem, quem está cuidando do som, quem está ministrando, fica preocupado em fazer tantas coisas e começa a esquecer da essência, que é vir prestar um culto ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos mudar, irmão. Mudar nosso coração, mudar nossa atitude, porque o Jesus, Ele não morreu em vão. Ele continua salvando, Ele continua falando, Ele continua trazendo pessoas de volta ao caminho. Igreja é uma bênção. Jardim é bonito, mas não é porque ele é jardim que vai deixar de ter espinhos. Muitas vezes você vai encontrar espinho em jardim. E o espinho é para você aprender aonde colocar tuas mãos e teus pés.
Então ame a tua igreja, valorize a tua igreja. Se Jesus te colocou aqui, não saia precipitadamente. Valorize o que o Senhor colocou no teu coração, nesse local. Ame ao Senhor com toda a força do teu coração. Volte às práticas, volte a amar o teu próximo, volte a fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no teu coração. Que Jesus, irmãos, Ele está vendo as nossas atitudes, está vendo o que nós estamos fazendo, e nós precisamos lembrar que Ele nos trouxe esperança. Nós não tínhamos esperança, e hoje nós temos esperança. Hoje nós temos esperança. Hoje nós temos esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus foi aos céus preparar lugar. Você tem um lugar lá nos céus, mas você tem que cuidar dele. Está tudo completo lá. Só está faltando eu e você morar no céu. Mas não vamos perder isso não, irmão. Vamos renunciar ao pecado, vamos renunciar aos nossos erros, os nossos problemas que nós encontramos no nosso dia a dia, e vamos valorizar o que Jesus fez por nós. Não desanime, não. Lutas fazem parte. Escorpiões, cobra, fazem parte da nossa caminhada. Assim como aquele povo no deserto. E a Bíblia fala, nós lemos ali, que Deus colocou aquele povo à prova. Humilhou eles, para que depois, mais tarde, pudesse abençoá-los. E será o que você está passando hoje? Será que não está sendo uma prova? Será que o que você está vivendo hoje de luta, será que Deus não está te colocando numa prova para que você não culpe o teu próximo, para que você não procure o culpado, para que você não culpe a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, mas olhe para você mesmo, para que você não culpe Deus, não culpe pastor, não culpe a igreja, mas olhe para você mesmo e fala: Senhor, preciso eu mudar, comece em mim. Então, se nós começarmos a olhar para nós e colocar e abrir a porta para Jesus, pode ter certeza que Ele vos exaltará no tempo oportuno. Outra coisa, o que vocês conquistaram, cuidado, não foi pela força de vocês. Cuidado com orgulho. O que vocês sabem, o que vocês conquistaram, não foi pela força de vocês, foi Deus dando. Ele está falando ali, ó, foi o Senhor que tem nos dado. Não é mérito nosso, foi o Senhor. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Não é eu confiar no ser humano, é eu confiar na minha força, fazer do meu braço a minha força, fazer daquilo que eu faço como se fosse o meu Deus, a minha confiança está em mim. Então, se eu confiar na minha força, eu estou sendo maldito. E a Bíblia diz: bendito o homem que faz do Senhor a tua força. Vamos ser benditos, vamos fazer do Senhor a nossa força. Amém? Então, irmão, essa palavra é uma palavra até meio dura, mas é porque o Senhor quer nos trazer de volta, porque nós estamos muitas vezes esquecendo do que Jesus fez por nós. Nós estamos esquecendo da mensagem da cruz. Nós estamos esquecendo da onde nós saímos, que nós éramos escravos de Satanás no Egito, no mundo, e nós não sabíamos. E nós começamos a desprezar isso, a achar que nós somos melhores, começamos a achar que eu sou melhor do que o irmão, começo a achar que eu sou melhor do que o outro, e começo já a empinar meu nariz, já começo a não aceitar e não tenho mais humildade. Satanás perdeu o lugar dele, Lúcifer perdeu o lugar dele por causa do orgulho. E ele vai usar o orgulho para tirar o ser humano da presença do Senhor. E o Senhor fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então precisamos nos humilhar, irmãos. Precisamos
diminuir para que o Senhor possa crescer em nós. Jesus está batendo na porta, irmãos. Jesus está batendo na porta. E Ele não bate na porta daquele que nós achamos que não conhece Jesus. Ele bate a porta daquele que já conhece. Ele está batendo. Ele está batendo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar novamente, porque você está me expulsando. Eu estou ficando somente num cômodo da tua casa. Você não está deixando eu entrar, fazer parte da tua casa, dos teus cômodos por completo. Você só me deixa trancado num quarto. Você não quer deixar eu fazer parte das tuas intimidades. Você não quer deixar eu fazer parte da tua alimentação. Você não quer deixar eu fazer parte das tuas músicas que você está ouvindo. Você está me excluindo. Jesus está batendo, irmão. Ele está batendo. Deixa ele entrar. Volte às práticas do primeiro amor. Valorize o que Jesus fez por você. Que na caminhada nós vamos esquecendo. Nós vamos deixando. E ao invés de nós continuarmos caminhando para a Nova Jerusalém, nós começamos a regredir. Começamos a retornar. Começamos a olhar para trás. Começamos a achar que no passado era melhor. No passado eu poderia ir lá na festa, que está tendo festa, eu poderia ir na festa. No passado eu poderia ouvir umas músicas assim, assado. Agora eu não posso. Irmãos, isso não te pertence mais. Busque aquilo que vai edificar a tua vida. Nós temos a liberdade de fazer tudo, irmãos. Eu tenho a liberdade de ir no show. Eu brinquei até com o pastor. Pastor, eu vou no show do Zé de Camargo e Luciano. Eu quero ouvir ele cantar aquela música quando eu sair de casa. Minha mãe me disse. Falei, gente, eu quero. Esse eu é a minha alma. Mas vou falar não para ela. Tá? Porque isso não me pertence mais. Eu prefiro estar na casa do Senhor, nos atos do Senhor. Amém? Porque é na casa do Senhor que vai me trazer ânimo, alegria, renovo, força para continuar nesse deserto. É na casa do Senhor que Ele vai nos curar. Às vezes vem uma serpente lá, um pecado vem, gruda, eu sou ferido, e na casa do Senhor Ele vai me curar. Eu vou olhar novamente para Jesus. Jesus, me perdoa, eu pequei. Ali o Senhor vai me perdoar, vai me curar e vai me livrar de toda injustiça. Nós precisamos estar na casa do Senhor, irmãos. Alegre-se com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus presente. E Deus ama, Deus fala, Deus está presente. Basta nós lembrarmos de onde nós estamos e lembrarmos das profecias, das palavras. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Lembre das profecias, das palavras que Ele te prometeu e que Ele vai cumprir, mas depende de cada um de nós. Se nós olharmos para trás, nós não vamos agradar o Senhor. Se nós começarmos a querer subir de nível pelas nossas próprias forças, achar que nós já somos o cara, achar que nós já somos melhores do que o pastor, achar que nós já somos super espirituais, que nós já conhecemos tudo, irmãos, nós estamos caminhando para a queda. Porque o orgulho precede a queda. E quando nós começamos a achar, nós podemos estar caminhando para um tropeço e para a queda. E depois, para se levantar, se torna até mais difícil. Então, irmãos, vamos crer. O Senhor é fiel, Ele está falando, Ele está com cada um, Ele continua falando com você, seja dormindo, seja andando pelo caminho, seja usando pessoas, usando a palavra, Ele continua falando.
Mas esteja atento, porque às vezes nós estamos ouvindo mais as vozes do mundo, mais os problemas do mundo, mais as brigas políticas, mais as brigas, seja de futebol, seja de shows, crises financeiras. Nós ouvimos tantas vozes e começamos a deixar de ouvir a voz do nosso Salvador e do nosso Senhor. Que Jesus, ele não pode ser somente Salvador, ele tem que ser Senhor. Senhor é aquele que manda, é aquele que dirige, é aquele que vai à frente e eu vou acompanhando. E ele quer tomar a direção das nossas vidas. Amém? Se o Senhor está falando tudo isso, irmãos, é porque ele é Pai. E ele nos ama, e ele quer nos ensinar, ele quer nos corrigir e trazer de volta, porque ele quer dar um abraço em cada um. E muitas vezes nós tornamos aquele filho que começa a não querer olhar mais para o pai. Nós tornamos aquele filho que começa a não querer mais um abraço do pai, começa a se esquivar, começa a não querer estar perto do pai, porque está fazendo algumas coisas errado. O pai dá uma olhada, a gente abaixa a cabeça, começa a fugir da presença do pai. Será que nós não estamos dessa maneira? Então o Senhor está falando, filho, volta para mim. Volte, valorize da onde eu lhes tirei, porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Pai amoroso, eu amo, e vocês são meus filhos, e eu como Pai, eu vou corrigir, eu vou ensinar, porque vocês têm Pai. Vocês não são filhos bastardos, então nós temos Pai. Se ele é nosso Pai, ele vai nos ensinar. E ele vai nos corrigir para simplesmente nos levar para a terra prometida, para a Nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que Jesus fez por nós, nada merece. Nada nós podemos fazer para conquistar os céus se não for através de Jesus Cristo. Não é pelo seu fazer, não é por você ser bonzinho, não é por você estar bem financeiramente, não é por você ser humilde, não é por você falar correto, não é por você conhecer tudo a Bíblia, mas é por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que nos garante a vida eterna, nos garante a abertura das portas do céu. Outro caminho, irmão, que o homem criou, cai fora dele. Se você está achando que outro caminho vai te levar para o céu, cai fora dele. Que Jesus Cristo, ele é o único. Jesus Cristo venceu a morte. Foi o único que venceu a morte. Outros nomes que você conhece, que lhe ensinaram desde a tua infância, cai fora. Não é bíblico. Você adorar, você crer, você se apegar com essas coisas, cai fora. Jesus Cristo é o único Salvador. Ele venceu a morte. Venceu a morte até mesmo por essas pessoas que você pede para ela. Jesus venceu a morte. Então coloque a tua vida nas mãos de Jesus. Temos um visitante aqui. Louva a Deus pela tua vida. Qual é o teu nome, irmão? Teu nome? Paulo. Seja bem-vindo, Paulo, tá? Deixa Jesus tomar o controle da tua vida, tá? Deixa Jesus mudar a tua história. Ele quer entrar na tua vida. Só que precisa do teu convite. Você falar, Jesus, a partir de hoje a minha vida é tua. Tá? Ele quer entrar na tua parte financeira. Ele quer mudar algo lá na tua família também, certo? Mas precisa do teu posicionamento com Ele.
Toma uma decisão e viva para Jesus a partir de hoje. Porque algo estava para acontecer na tua vida há um tempo atrás. O Senhor te livrou de uma situação até de morte, e você nem ficou sabendo. E o Senhor está dando uma oportunidade para você essa noite. Tá? Deus tem um plano grande para a tua vida. Tá? Não olhe para os problemas que estão acontecendo na tua vida com as pessoas que estão ao teu redor, não. Toma um posicionamento e fala assim: eu quero morar no céu, Jesus. Eu quero viver com o Senhor. E a partir de hoje, o Senhor pode mudar a tua história devido ao teu posicionamento. Certo, Paulo? Deus te abençoe. Irmãos, é isso. Então, o que eu posso dizer? Eu estou falando essa palavra com muito temor no meu coração, porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Amém? E vocês são do Senhor. Amém? Jesus ama cada um de vocês. Jesus tem um plano tremendo. Deus quer usar cada um. Terça-feira, lá em Santa Amélia, teve bastante testemunhos. Foi uma benção, irmãos. Vamos testemunhar. Pede para Jesus me dê testemunho. Eu quero testemunhar na igreja domingo. A hora que o pastor chamar, eu quero testemunhar. Porque eu aprendi, Jesus, que quando eu testemunho, o Senhor vai fazer mais bênçãos ainda. O Senhor vai fazer acontecer mais bênçãos. Então eu quero ser um canal aberto para o Senhor agir. Amém? Pode ter certeza. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele age em todos, através de todos. E Ele está em todos. Amém? Eu convido a amada igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Se possível, quem querer, venha aqui à frente. Fale para Jesus. Lembre de onde Jesus te tirou. E fala: Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar novamente a estar feliz contigo. Quero voltar a estar feliz com a tua igreja. Feliz com os irmãos. Eu não quero deixar que o inimigo, o diabo, coloque situações no meu coração para que eu me afaste da presença do Deus vivo. Eu não quero. Então, irmão, feche os teus olhos. Eu não ia falar, mas não adianta. Espírito Santo até arrepia. Porque eu já falei várias vezes isso, talvez quem está em casa escuta, acha que é a gente que está falando da carne. Mas quando o Espírito Santo fala, a gente tem que falar, irmãos. É uma palavra não para nós aqui, mas para quem está em casa. Quando o pastor estava ministrando, eu fechei o olho assim um pouquinho. Eu tive duas visões. Vi uma, depois fiquei assim, né? Não estava pensando nada e depois eu tive outra em seguida. Todo culto pode prestar atenção, principalmente quem está em casa. Que uma voz, se você prestar atenção, uma voz vai te falar: vai no culto hoje. Algo vai falar do outro lado: não vai, fica em casa. Pode prestar atenção. Vai dar um ânimo e vai dar um desânimo. O ânimo é o Espírito Santo, o desânimo é Satanás. A primeira visão, eu vi uma pessoa sentada, sabe aquelas poltronas do papai? Marrom. A pessoa estava sentada, não deu para identificar se é homem ou mulher, com uma televisão imensa. Uma sala só tinha televisão e esse sofá, essa pessoa sentada, não dava para ver semblante, nada. E em volta dele, no chão, cheio de sapo enorme, cobra, tipo, não sei se é aranha, que é uns bichos feios, demônios. Ah, não vou em casa, eu não vou na igreja hoje, preguiça, estou cansado. Então ficou acompanhado de demônios. A visão, depois tive discernimento disso. Depois passou um pouco, eu vi aqui um anjo, não sei, alguma coisa na mão assim, e ele estava cheio de como se fosse diploma, assim, enroladinho com uns laços. Tinha uns laços rosa, vermelho assim, e esse anjo saiu distribuindo para a gente que estava aqui, 3 para um, 5 para outro. O que era isso? A bênção que era para a pessoa, olha,
arrepia tudo. A bênção que era para a pessoa que ficou em casa entregou para alguém. Você de vez pegar só a tua, você pegou a bênção de quem ficou. De vez estar aqui, sendo abençoado, ficou com demônios. Me perdoa quem está em casa. Mas o Espírito Santo mandou falar, tem que falar, não é da minha carne. Se fosse da minha carne, tinha que ficar calado. Então nós temos que vir na igreja. É 2 cultos por semana. E preferimos ficar em casa. Né? Muitas vezes saímos para outra coisa, né? Mas não, para Deus. Que nem eu falei para aquele cara incrédulo hoje, a gente só tem uma certeza na nossa vida, que nós vamos morrer um dia. O tempo está voando. Parece que ontem mesmo foi sexta-feira, amanhã já vai sexta-feira, já é sexta-feira, né? A idade... Eu não passo dos meus 33, mas... Esse dia eu tive que mentir para o pastor, pequei aqui, falei que eu ia fazer 55, você viu? Então, irmãos, temos que vigiar, como o pastor Dorival ministrou aqui. Nós temos que vigiar, irmãos. Dar prioridade às coisas de Deus. Você pode ver, quando a gente prioriza as coisas de Deus, as portas se abrem. As coisas vão dando certo. Vai passar por luta? Vai. Mas você é mais que vencedor. A gente pode faltar no culto? Pode. Quando há algo, né, que não... infelizmente hoje eu não vou, eu tenho que ir resolver um assunto, né, uma coisa, tal. Mas ficar em casa por preguiça, irmão, não faz isso. A tua bênção foi dada hoje para outro. Aquele que ficou em casa por preguiça. Se teve compromisso, amém, Deus está vendo, né? Deus conhece o nosso coração. Não adianta amanhã falar, eu não fui porque... Esquece. É para Deus que a gente tem que, né, falar o porquê que faltamos. Então priorize, vem nos cultos, não falta, porque a tua bênção está sendo para outro. Aí amanhã você reclama, não está dando certo nada na minha vida, as contas estão isso, a minha não sei o quê, estou com doença, estou com não sei o quê. Por quê? Não priorizou as coisas de Deus. Priorize, irmãos, priorize. Procura não faltar nos cultos. Faltar só em caso extremo mesmo, que hoje não vai dar, porque Deus vai ver o porquê você não fez, e o anjo vai lá na tua casa, vai lá onde você entregar o teu canudo, o teu diploma. Mas se veio por motivos à toa, porque eu estou cansado hoje. Eu também hoje estou... Eu saí do meu escritório hoje, quase 6 horas da tarde, irmãos, subindo ali, o vizinho de cima, saqueiro, tudo suado lá, descarregou 2 caminhões de adubo, essas coisas. Ele olhou para mim, ele descarregou 2 caminhões de saco de adubo. Ele olhou para mim e falou, Edmar, você está com uma cara de cansado hoje? Foi pior que eu estou, Lucas. Rapaz, ele falou, mas eu estou cansado. Falei, mas a cabeça da gente, né? Ele todo feliz dando risada, e eu saí ler, porque, nossa, é tanta coisa, né? Mas aqui estou, né? Aqui a gente vem cansado, a gente vem porque a gente tem que priorizar as coisas de Deus, irmãos. Amanhã a tua senha pode chegar. E se você, talvez aqueles diplomas que eu vi entregando hoje, era o teu nome sendo escrito no livro da vida. Aí não foi escrito. E outro de nós aqui que ganhou a tua bênção. Amém? Então vocês que estão em casa, priorize. Jesus está voltando. A certeza da morte é a única certeza. Você tem certeza que amanhã você vai estar bem? Você tem certeza que amanhã você vai estar rico? Você tem certeza que amanhã você vai estar pobre? Mas a morte é certa. Amém? Deus mandou, tem que falar. Como eu falei, esse ministério é um ministério que crê na palavra do Senhor, crê nos dons. A Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura Sagrada e nem o poder de Deus.
E nós cremos, esse ministério deu início, esse ministério nasceu, nós crendo no poder de Deus e na palavra. Amém? Então, irmãos, aqui tem profecia, aqui tem cura, aqui tem a presença do Senhor. Se você está duvidando, se você pode às vezes achar que tinha e agora não está tendo, o diabo pode ter colocado isso no teu coração, você repreenda isso, porque tem. O Senhor está presente e Ele está ouvindo. Amém? Então, aqui o Senhor fala, aqui o Senhor testifica, aqui o Senhor ensina, corrige, porque Ele é Pai. Amém? E louvado seja Deus. Eu quero pedir, enquanto... Luciano, por favor, é possível você dedilar, é meio rápido, tá? Aquele hino, quando Jesus estendeu a sua mão, tocar ou cantar seria melhor, se for possível. Só uma estrofe, não precisa ser. Tá bom? Eu agradeço, tá? Pediu o pastor Edmar, não precisa ficar orando, só unge cada um. O senhor mandou ungir como um ato profético, tá? Não, só unge, só para ungir. Pelo seguinte, Deus, quando Ele tinha a fazer algo, Ele mandava profetas avisar antes o povo. Muitos se arrependiam e muitos não se arrependiam. E teve momentos que a maioria não se arrependia. Aí vinha o inimigo em forma de pessoas e destruía, levava, matava. E o Senhor mandou ungir, dizendo assim, aqui não, aqui tem Pai, aqui. Não, só unge, não precisa falar nada. Só unge, porque o propósito está sendo esse. Deus falando que aqui não, aqui tem Pai, estão protegidos. Quem está debaixo da autoridade do pastor está protegido pelo Altíssimo. Amém? Não precisa falar nada, só pode ungir bem rapidinho, enquanto o pastor Luciano está cantando, está adorando, e você fecha os teus olhos, converse com o Senhor, agradeça a Ele, como ensinado, esteja feliz, agradeça a Ele pela tua salvação, da onde Jesus te tirou, como você era. Fala, Jesus, obrigado, eu quero valorizar, eu quero voltar novamente a estar feliz contigo, porque eu quero morar no céu. Jesus, agora é o Senhor e cada um agora pessoalmente falando contigo. Jesus, cada um aqui está direcionando uma oração ao Senhor. Ah, meu Deus, é só o Senhor para falar com cada um. É só o Senhor. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido e pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus.
estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Sim, Jesus. O Senhor estendeu as tuas mãos. Nós éramos pobres, estávamos perdidos, éramos escravos. E o Senhor estendeu as tuas mãos. E o Senhor nos tirou desse lamaçal, nos tirou da escravidão, nos tirou de situações que era impossível aos nossos olhos. E o Senhor nos trouxe juntamente contigo. E o Senhor está com cada um aqui, Senhor, nessa caminhada. O Senhor está, Deus, trazendo um renovo. O Senhor está trazendo bênção sobre o teu povo. Senhor, nesses momentos, nesses dias, nesses anos, houve muitas lutas, muitos problemas, mas o Senhor não deixou ninguém a passar pelos problemas sós. O Senhor esteve com cada um, Senhor. E prova disso que nós estamos aqui respirando, nós estamos aqui vestidos, nós estamos aqui alimentados, Pai. Nós estamos aqui com força porque o Senhor nos concedeu alimento, nos concedeu roupa, moradia, uma cama, um banho. O Senhor nos concedeu, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor esteve conosco e está conosco. Muito obrigado, Senhor, que nós venhamos estar felizes, alegres por aquilo que o Senhor tem nos dado e concedido. Obrigado, Senhor. Perdoe pelas vezes que murmuramos, pelas vezes que ficamos cabisbaixos, desanimados, colocando culpa em pessoas, colocando culpa na igreja, desanimado com a igreja. Nos perdoe, Senhor. Perdoe pelas vezes que deixamos, ó Deus, de adorar o Senhor, o Deus verdadeiro, e ficamos preocupados com os nossos problemas, dando importância para as lutas, dando importância somente para nossas coisas. Esquecemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é fiel, que o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu, que o Senhor tem tudo sobre o controle. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor, porque eu, assim como falei, quero para o Senhor trazer as pessoas que eram para estar aqui. Deus, assim como o Senhor ministrou cada coração, eu quero lhe pedir que a tua porção dobrada, Pai, porção dobrada do teu Santo Espírito, Pai, seja sobre a vida daqueles que querem a tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua presença, Deus, que a tua presença maravilhosa seja sobre a vida de cada um, que a tua graça, Pai, salvadora, seja sobre a vida de cada um aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai tocando do alto da cabeça às plantas dos pés, ó Deus. Se tiver algum aqui, Pai, que andou em caminhos errados, andou sendo picado por escorpião ou por cobra, em nome de Jesus Cristo, que seja esse veneno agora cancelado, a tua ação nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno a você mal, eu ordeno a você enfermidade, a pecado, solta, saia dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Solta o modo de pensar, solta o entendimento, solta a visão, em nome de Jesus, porque é Jesus Cristo que reina, é Jesus Cristo que domina, e você vai soltar o coração, vai soltar o corpo, vai soltar o físico. Você que está agindo com enfermidade, solta essas vidas aqui, em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus Cristo. Saia todo o mal deste povo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o grande, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o pastor e bispo de nossas almas. Toda a honra e toda a glória seja o Senhor. Bendito, louvado seja o Teu nome. Toca em cada vida, Pai, ministra cada vida, começa a falar com cada um, Pai, da maneira que só o
o Senhor sabe falar. Começa a falar no mais recôndito da alma, Senhor. Dá experiência para cada um, Pai. Experiências marcantes, onde só o Senhor venha reinar, onde só o Senhor venha dominar. Dê experiências, Pai, para cada um aqui, para saber que Tu és Deus vivo, para saber que o Senhor está operando, para saber que é o Senhor que fala, para saber que é o Senhor que transforma, para saber que é o Senhor que cura, para saber que é o Senhor que levanta o caído, para saber que é o Senhor que faz aquele que está correndo voar, Pai, porque Tu és Deus, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso, não há Deus como o Senhor, Pai. O Senhor continua fazendo. Muitos estão muito desanimados, muitos estão achando que o Senhor não é mais o mesmo, mas o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece fazendo. O Senhor é Deus, o Senhor não mudou. O que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que o Senhor falou, do que o Senhor disse. O Senhor permanece agindo. Obrigado, Deus, obrigado, porque nós estamos aqui na Tua casa e podemos crer, podemos saber que o Senhor se faz presente, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está curando, que o Senhor está nos libertando. Obrigado, Pai, obrigado por cada vida aqui, Pai. E eu quero lhe pedir agora que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor, a família deles aqui também, Pai. Famílias aqui representadas, Senhor. O Senhor entra com provisão nessas casas, Pai, nessas famílias. Entra com cura, Pai. Entra, Deus, com transformação, com libertação, Pai. Entra, Senhor, com a Tua graça, para que as vidas, Pai, possam também ter um encontro contigo. Aqueles que estão nos seus lares também a assistir este culto e também assistindo agora, que o Senhor esteja entrando nessas vidas, Pai, porque onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, Senhor. Que a Tua graça entre nessas vidas, nesses corações que estão assistindo, Pai. Que essas vidas venham decidir por Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, toca nesses corações, toca nessas almas, Pai. Pai, vidas desanimadas que estão assistindo, Pai. Toca nessas vidas e traga-as para a Tua casa novamente. Pai, pessoas que estão ouvindo, Deus, somente por televisão, Pai. Pai, toca nessas vidas e traga novamente para a Tua casa. Em Teu nome, Jesus, eu oro e peço a Tua bênção, Pai. A Tua bênção que não causa dores, Pai. A Tua bênção, Deus, que traz refrigério. Deus, seja derramado sobre os meus irmãos aqui, Pai, sobre as casas deles, Pai. Que os Teus anjos sejam liberados, Deus, para ajudar eles no dia a dia, Deus. Ajudar eles nos afazeres, nos trabalhos, Pai. Pai, levanta, Deus, aquele que está caído. Levanta aqueles que está desanimado. Levante as crianças, levante os jovens, levante os adultos, levante os mais idosos, Pai. Levanta, Pai, para fazer a diferença nesses últimos dias, nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Pai, cuida, sela cada um com Teu Espírito Santo, Pai. Que cada um seja dominado pela Tua presença. Leve cada um para os seus lares, Pai, com a Tua presença, com a Tua bênção, com a Tua unção, com a Tua graça salvadora, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai querido. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.